Vamos lá, mais um. E a gente vai estar falando sobre a estrutura, né, do Antigo Testamento, a composição. Para quem está acompanhando, ali já é a sua primeira página depois da introdução, certo? Onde está a composição do Antigo Testamento aí, sendo que lá está condensado. E aí, nisso, nós temos os livros da Bíblia divididos em quantos blocos literários, gente? Então, 4 blocos literários. E esses 4 blocos literários são Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e Penta, você lembra, né? O pentacampeão, né? E assim por diante, pentágono e por aí vai. Penta tem a ver com 5, né? Então, Pentateucos é como se fosse 5 rolos, porque não existia, nos tempos bíblicos, livros como o nosso. Os livros, eles eram, não vou estragar aqui o papel que ele me deu, mas era como aquele canudo que você recebe quando você conclui um curso. Então, os livros eram assim. Por isso que você não vai ver referência bíblica nas leituras das Escrituras Sagradas dentro da Bíblia. Por quê? Porque a divisão em capítulo e versículo não tem a ver com a minha disciplina, né? É a introdução bíblica, mas você pode saber isso lendo esse livro, Conheça a Sua Bíblia, e me ajudando a ter dinheiro para ter um tripé desse aqui. Então, nesse caso, mas voltando para cá, os 5 livros da Bíblia, que vai desde a criação até a jornada do povo para entrar na Terra Prometida. Então você vai ter esses 5 primeiros livros. Depois você vai ter os livros históricos, que são 12 livros, desde Josué até Esther. E ali você vai ver a caminhada do povo de Deus, né, que vai desde a entrada à Terra Prometida até o desterro, né, ou a deportação do povo de Israel pela Síria ou o exílio babilônico. Vocês devem lembrar, em escola dominical a gente está sempre estudando sobre restauração e sabe disso. Não é que os assírios, quando eles invadem o reino do norte, que é o reino de Israel, né, porque depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Judá e Benjamim, que fica mais Judá, né? Se fala muito de Judá, e o reino do norte, as outras 10 tribos. E aí, fala o nome, não vou arriscar aqui agora não. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, no reino do norte, essas 10 tribos, elas são deportadas pelo Império Assírio. O que o Império Assírio fazia? Para tirar a identidade do povo, pegava um pouco de cada povo e colocava na região do outro povo. Não vou muito longe, vamos pegar a nossa realidade. Meu filho não sabe o que é Dia das Mães nem Dia dos Pais na escola, porque agora a escola tem o Dia da Família. Por quê? Porque nem todo mundo tem o pai ou a mãe presente. E aí, por causa de uns caras que são moleque, né, que não assumem os filhos que tem, eu não recebo a homenagem do meu filho, mas tudo bem, tô sem mágoa, tô desabafando aqui, mas não tem mágoa, né? Mas aí, nesse caso, assim, bem devagarzinho, vamos tirar essa ideia de pai e de mãe? Você pode achar que a teoria da conspiração é minha, mas não é. A gente vai se acostumando. É como amarrando a chaleira. Então, o que vai acontecendo? Você vai vendo a novela, né, mostrando o quê? A esposa é chata, é feia, é má, é implicante. A gente que está assistindo a novela, a gente tem raiva daquela mulher. Mas a paquerinha do trabalho é gentil, é meiga, bonita, não, muito bonita, escuta demais, conselheira. E aí sabe o que acontece? O crente sabe que é errado, mas ele está torcendo pro cara largar a jararaca e, entende? Começar um romance com a princesa. Entende? Aí o cara vai vendo uma série em que os personagens principais são os bandidos. E aí você começa a torcer pro cara assaltar.
O cara não pode ser preso. Ele não pode morrer. Daqui a pouco a gente está se acostumando. É uma realidade virtual? É, mas explica isso para o teu cérebro. Explica. Quando você tem mágoa de alguém que te fez mal há 20 anos atrás, reparou que você ressente? Ué, mas não está acontecendo. Tá. Explica pro cérebro que não tá. Você tá pensando de novo? Para explicar para ele que teu pai te chamou de burro há 30 anos atrás, não dá. Teu pai tá te chamando de burro de novo enquanto você revive aquele momento. Deu para entender? Então, nesse caso, os assírios, eles tinham esse jeito de mexer no modo de pensar do povo. Vamos tirar a identidade. Coloca a cultura de um povo, a divindade de outro povo, aí pega esse povo daqui, coloca lá e bate tudo no liquidificador. Judá foi diferente. A nata, a elite, né? Não existia internet para a gente estudar e aprender, né, com quem estava longe. Então o rei, malandramente, faz o quê? Eu pego a cúpula, a nobreza do povo de Israel e trago esse povo para cá. E aí nisso tem o pessoal que monta o seu negócio, suas empresas prosperam, tem o pessoal que vão trabalhar no palácio, né? E aí nisso, meu Deus, agora que eu lembrei, não botei desodorante. Então nesse caso ninguém me abrace. Aí nessa situação, correndo para vir para cá, gente. Mas aí, o que acontece? O povo, né, tá lá e tá passando de alguma forma conteúdo para a nobreza de Israel. Mas eles estão mantendo ali, onde surge inclusive a sinagoga. Quando eles voltam do exílio, eles voltam com uma unidade ainda de pensamento, de teologia, de culto. O povo que veio dos assírios, não. O pessoal dos assírios está tudo bagunçado. Entende? A identidade foi roubada. Vou pegar um exemplo simples. Espero, pelo amor de Deus, né, não quero arrumar treta entre vocês. Mas nós batistas, e eu não estou falando isso como julgamento, estou falando para nossa reflexão. Nós batistas, na década de 80, nós sabíamos a diferença entre um batista, um assembleano, um cara da Universal. A gente sabia a diferença entre um presbiteriano. Cada comunidade era de um jeito. Hoje a gente não sabe mais, né? Hoje, por exemplo, você vai, né, a Universal e a Igreja da Graça, eu não sei se mudou muito. Mas, por exemplo, você vai, às vezes, numa presbiteriana, tá tocando um louvor de uma comunidade evangélica que já tem uma origem neopentecostal. Aí você vai numa igreja batista, vai tocar um corinho de fogo. Aí você vai numa Assembleia de Deus, alguém está cantando um hino tradicional, não da harpa, mas do cantor cristão. E aí, quando você vai ver, você vai reparar, por exemplo, um batista falando em língua estranha e um pentecostal, né, que entende que não precisa de falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Ou seja, a gente, pegando a ideia dos evangélicos, não há mais aquela distinção que existia. Por quê? Porque a gente foi se aproximando tanto, de modo que cada um pegou um pouco da cultura do outro. Eu não sei se deu para você entender que esse processo, eu estou querendo falar da Síria, entende? Eu não estou aqui pegando o caminho de criticar ou defender um ponto de vista ou outro. O que eu estou falando é que, assim, a ideia dos assírios era essa, de tirar a identidade, porque tirando a identidade enfraquece. Então, por exemplo, vamos pensar no nosso contexto como evangélico. Eu nunca imaginaria que eu viveria um tempo em que um crente defenderia o aborto. Tá dando para entender? Eu até entendo que houvesse um crente que não julgasse quem abortasse, mas não que concordasse. Não sei se dá para entender a diferença. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu fiz essa besteira. Eu falo, olha, Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso. Deus não vai te amar menos por causa disso. Mas eu não posso dizer que é certo. Parece a mesma coisa, mas não é. Entende? Ou seja, não há pecado que você cometa que vai fazer com que Deus te ame menos. Não vai. Mas daí a dizer que ele concorda, daí a dizer que você não vai pagar uma fatura, é outra coisa. Agora, o que ocorre?
a gente, por exemplo, eu lembro que eu estava tentando convencer um irmão de fé de que a prática homossexual era pecado. Eu não imaginei que eu viveria esse tempo. Entende? Então, ou seja, não há basicamente uma identidade mais de o que é o evangélico. Entende? Então, por exemplo, digamos, como um evangélico, né, vai torcer pela morte, mesmo que seja de um criminoso. Uma coisa é o seguinte, não, peraí, entre o cara que procurou a morte e o que não procurou, o justo é que o que procurou a morte encontre, e não o que não procurou. Mas daí a nós comemorarmos, celebrarmos, torcermos, tomara que morra, aí é outra coisa. Então, ou seja, pouco a pouco, a identidade dos crentes ficou diferente. Há um tempo atrás não era assim. Entende? Há um tempo atrás os crentes eram diferentes. Então, havia até uma certa radicalidade. Tinha coisa que, por exemplo, era até exagerada. Era aquele membro de igreja, né, que nem batia palma na porta de alguém porque ele era batista, e batista não bate palma. Então, ou seja, a gente tinha um jeito exagerado? Tinha. Então você, por exemplo, quando você via um crente, geralmente, eu, na minha época de Unijovem, né, quem é da minha idade sabe o que foi a Unijovem. A gente se amarrava em botar um sapato bem engraxado, né, uma calça social, uma camisa de manga curta e uma gravata. Todo mundo de 19, 18, 17, a gente gostava de ir assim pro culto. Então dava para você perceber quem era o crente e quem não era na rua, né? Hoje já é um pouco mais complicado, né? Homem eu não sei se dá para confundir ainda, né? Quem é crente e quem não é, né? Mas assim, mulher tá mais complicado ainda. Ela é irmã? Não, eu sou crente, não, você é crente, desculpa, perdão, não sabia, né? Porque às vezes você conversa com a pessoa achando que a moça não é crente. Mas aí quando ela fala que tá, e aí a gente continua conversando numa boa. Então nesse caso, assim, os assírios faziam isso. Eles mexiam no modo de pensar, sentir e agir do povo por meio da interação social. Até porque por meio da interação, você pode ser o aluno do fundão, que vai repetir, ou você pode ficar com o pessoal da frente, que vai passar de ano. É relacionamento. Entende? Você está colando com um cara que está crescendo, você não quer ficar para trás. Você está colando com alguém que está se desenvolvendo, você não quer ficar para trás. Então, todo mundo... Por exemplo, eu dei aula para 2 turmas de 7º ano. Numa turma, né, a única nota alta que aconteceu foi a média da outra turma. O mesmo professor, mesmo livro, mesmo tudo 7º ano, mas numa turma, um estava com inveja do outro porque o outro só tirava 9 e 10. Na outra, o pessoal já estava meio que assim, já tinha uma turma meio que acostumada com a recuperação. Relacionamento. Com quem você anda? Então os assírios fizeram isso. No caso dos babilônios, como foi todo mundo exilado, na volta todo mundo com identidade. E aí tem a reconstrução, com os que voltaram do exílio, não com os que foram deportados pelos assírios. Não sei se deu para perceber a diferença. Perdão pela demora aqui, mas eu acho que isso daí ajuda a gente a compreender algumas coisas. E nesse caso, o Pentateuco fala, né, sobre criação, a lei e a jornada do povo até a entrada de Canaã. Os livros históricos, desde a conquista da terra até, né, o cativeiro babilônico, que é depois da deportação assíria. E a gente tem os poéticos, que fala de música e de sabedoria, e isso vai mesclando com várias épocas, certo? Tanto que tem salmo atribuído a Moisés, tem salmo atribuído a Asaf, tem salmo atribuído a Davi. Então tem literatura de várias épocas. É como, por exemplo, na minha infância, tinha um programa que a minha mãe gostava de escutar, chamado Programa Impecável Maré Mansa. E aí, agora eu não lembro o horário, eu sei que era de noite. E aí o que acontece? Naquele momento ali, várias histórias, comédia, piada, não sei o quê, um monte de coisa acontecia ali.
E aí, nessa situação, entregou a idade. Então, nessa situação, o que ocorre? Você vai ouvindo um caso daqui, um caso de lá e assim por diante. Havia, nesse contexto, muita tradição oral. Então, tinha histórias que elas iam passando ao longo dos anos. Vou pegar um exemplo simples. Chapeuzinho Vermelho. É muito antigo. Então, para ter uma ideia, se minha memória não me trai, eu posso estar errado, eu acho que o texto escrito, né, pelos irmãos Grimm, né, eu acho que deve ter sido no século XVI, entre 15 e 17, agora eu não lembro aqui direito. Isso quando foi escrito, que antes de ser escrito fazia parte da tradição oral de alguns camponeses europeus. Aí a história foi passando, por exemplo, eu conheci a história, né, do lobo que engole a vovó, né, e o caçador abre o lobo para tirar a avó da barriga do lobo. A lição que eu preparei, né, para dar aula para a educação infantil já mostrava o caçador espantando o lobo, que não chegou, né, a engolir a vovó e saiu correndo. Em algumas outras versões, tem situações que o final não é nem feliz. Então, a oralidade ela vai seguindo até que o texto é registrado. Embora, mesmo registrado, algumas versões começam a mudar. Então, não sei se dá para você perceber que, assim como nos dias de hoje, né, vou pegar um exemplo simples. Eu cresci aprendendo que solteiro era o cara que não era casado. O cara que não fosse casado. Hoje, como o garoto de 14 anos fala que está solteiro, ele não está dizendo que ele não é casado. Ele está dizendo que ele está sem namorar. É a mesma palavra solteiro, mas com significado diferente, né? E vivi para ver uma época em que a ministra das Mulheres não definiu o que era mulher numa Câmara do Congresso Federal, né? Na Câmara dos Deputados, perdão. Hoje em dia, as pessoas elas não dizem mais o que é a mulher. É como se, de repente, eu falasse assim, olha, eu sou uma mulher. E se você me desmentisse, eu diria que você está sendo transfóbico. Quem é você para dizer que eu não sou uma mulher? Ah, mas a mulher tem útero. E aquela que tirou o útero? E aí começa, entende? Então, eu vivi a época em que o dicionário definia as coisas. Hoje não é mais o dicionário, é o sentimento. Então, nesse caso, observe bem que, assim, se hoje, com as palavras fixadas, registradas, a gente não sabe mais definir o que é o quê, imagine numa época de tradição oral. Deu para perceber a situação? Então, só para você ter mais ou menos uma ideia. E aí você tem o Pentateuco, né? Você tem os históricos, os poéticos que variam de uma época para outra, desde a tradição oral até o texto escrito, e os proféticos. E é bom separar bem, né? Que tem o período que o profeta está pregando e tem o período que o livro é escrito. Sendo que o livro pode ser escrito pelo próprio profeta, como ele pode ser escrito pelos discípulos do profeta. É como, vamos supor, pastor Romário prega todos os cultos aqui. E aí, né, o Anderson anota as pregações do pastor Romário. Aí, daqui a mais ou menos uns 20 anos, pastor Romário não lembra nem mais o que pregou, mas o Anderson tem tudo anotado. Aí o Anderson vai, né, e arruma bonitinho, e dá de presente para o pastor Romário sermões do pastor Romário. Né? Ou seja, digamos, a coisa pode ter acontecido dessa forma. Até porque como é que o profeta vai para lá, para cá, leva pedrada, é preso, espancado, escreve, embora Paulo fez isso, né? Mas assim, então tem o período em que algo acontece, tem o período do registro. É como, digamos, eu estou aqui falando, não quer dizer que esse vídeo hoje vá para o YouTube. De repente ele vai para o YouTube daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Entende? Então existe uma situação como essa. E a gente precisa estar atento que se a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, o linguagem humana tem a ver com isso. Porque muita gente tem aquela ideia de que a Bíblia
ela caiu assim do céu prontinha para a gente. Não, irmãos. Ela passou pelo processo histórico. Quer ver uma coisa? Né? Eu tive um vice-presidente que quando as pessoas queriam falar comigo antes do culto, ele falava, pode falar comigo, irmão. Não, mas é só com o pastor. Olha só, se for só com o pastor, só depois do culto. Agora não. Se for algo que eu possa resolver, ou os diáconos possam resolver, fale comigo agora que eu resolvo aqui. Para quê? Para não entrar nada na minha cabeça antes de eu pregar. Por dois motivos. Eu posso ser uma pessoa de pedra, que nada afeta minhas emoções, porque tem gente que acha que o pastor tem que ser assim, né? Aí, nesse caso, ou eu sou uma pessoa de pedra, que nada afeta minhas emoções, mas ainda assim, quando eu falar algo, a pessoa pode achar que é indireto, porque ela sabe que eu sei. Agora, se eu prego sem ninguém ter me contado, ela não pode dizer que eu sei. Que isso, pastor? Mas ninguém vai pensar isso do pastor. Aqui não, mas lá em Caxias, onde eu moro, você não sabe. Mas aí, vamos voltar para cá. Então, nesse caso, existe o processo humano, né? O processo humano. Então, é aquele caso. Quem garante que a pessoa, naquele momento que está dando uma aula e um desafeto dele está lá, não vai falar um negócio enviesado para o desafeto, sendo que está em nome de Deus, ninguém sabe se é ou se não é. Se alguém for reclamar, não, estou falando do que está aqui. Percebeu? E aí, nessa situação, assim, Deus está agindo? Tá, mas está agindo entre nós, do jeito que a gente é. Ou você é perfeito? Deu para entender? Eu prego, 10 pessoas aceitam Jesus. Volto para casa e brigo com a minha esposa. O mesmo cara. Isso não é hipótese, não. Já aconteceu isso. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, o cara prega, pessoas se decidem, vai para casa, briga com a mulher. O mesmo cara. Então, é bom lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Os profetas, eles eram sujeitos a emoções como nós somos. As pessoas, elas tinham dificuldades como nós somos. Elas precisavam escrever como nós precisamos. Alguém precisava ler como nós precisamos. Alguém poderia não entender um garrancho como nós não entendemos. E Deus usou a humanidade apesar dessa humanidade. Ou você acha que tudo foi perfeito porque as pessoas foram usadas por Deus? Aí é um contrassenso, porque olha para a igreja. A igreja tem gente perfeita? Digamos que, de repente, a igreja toda fosse perfeita. Você pode dizer que você é perfeito? Mas Deus usa você. Entende? Deus fala com você. Deus fala com os irmãos através de você. Mas quem aqui nunca foi... somos morada de Deus, mas quem nunca foi tentado a alugar um pouquinho a boca para o Satanás? Entende? Deus é o dono da casa, mas tem coisa que, isso aí não é Deus, não. Então, para a gente ter uma noção. Então, vamos lá, meu filho. Isso, pode ir. Aí a gente tem a Septuaginta, né, que eu falei que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E na Septuaginta, a gente teve algumas alterações, né? Onde tivemos o arranjo por temas. Lei, históricos, poéticos e proféticos, igual está na sua Bíblia. Essa ordem que você tem, a gente pegou da Septuaginta. A base da nossa estrutura é uma base estrutural protestante, não é uma base estrutural católica. Se você pegar a Bíblia católica para ler o Antigo Testamento, você vai ter um pouco de dificuldade, porque você está acostumado... Eu parto do princípio que você sabe achar os livros da Bíblia, né? Se eu pedir para você abrir a Bíblia em Abacuque, você vai achar, né? Por favor, não me decepcione. Mas pode ser que eu não vou pedir, não. Calma, Beth, calma. Então, nesse caso, né, entreguei a idade agora com calma, Beth, né? Aí, a nossa base, na ordem dos livros, é Bíblia hebraica. Na questão dos gêneros literários, é Septuaginta. Então, só para a gente ter mais ou menos essa ideia. Mais um clique, minha irmã. Aí vamos pensar em propósito e mensagem. Vitor, de onde você está? Dá para ler o que está escrito ali? Dá? Então beleza. Então, Pentateuco fala sobre os fundadores da fé. Você vai ver ali falando dos patriarcas, como surgem as 12 tribos.
Jesus é o leão da tribo de Judá, mas eu não sei o que é tribo de Judá. Entende? Aí a tribo de Judá nasce de Judá. Quem é Judá? Filho de Jacó. Quem é Jacó? Israel, ou seja, a nação de Israel pega o nome que Deus deu para Jacó. Então é mais ou menos assim. Jacó vem de quem? Filho de Isaac. Isaac é filho de quem? De Abraão. E Abraão, né, esse termo, Abraão, quer dizer pai dos povos, ou de uma grande multidão, e assim por diante. Você sabe que Abraão é pai tanto, né, dos judeus, quanto dos filhos de Ismael, né, que estão lá até hoje, e a Bíblia diz que Deus falou para a mãe dele que eles seriam em grande número, e eles teriam que lutar contra muita gente, e o povo ali é bom de briga mesmo, né? O pessoal ali é brabo, né? E assim, o que mais me espanta é o fato de Israel não sucumbir. Porque assim, não sei se vocês viram aquele monte de bombardeio com domo de ferro protegendo. Imagina se a gente está recebendo aquele monte de míssil aqui no Brasil, como é que a gente ia se defender? Né? Ô, gente, vamos acreditar, gente. Brasil! Então, cada uma. Israel é menor do que um estado nosso. Então vamos lá, Pentateuco, né? Então já estão pensando na guerra aí, né, gente? Vamos lá. Aí isso, os históricos já fala da jornada, né? Gênesis, origem, né? O Pentateuco fala da origem. No caso, os históricos, da jornada. Os poéticos são reflexões, né? O indivíduo está pensando sobre a vida, sobre Deus, né? Sobre a humanidade. Você vai reparar. Muita gente acha que a gente não precisa de arte. A gente precisa. Porque através da arte a gente medita, a gente pensa num monte de coisa. Por exemplo, os gregos, eles tinham a tragédia e a comédia. Se minha memória não me trai, né, porque o que eu não anotei, gente, eu posso estar errando, né? Minha esposa que fala, precisão, Roberlan, precisão. Mas aí, nesse caso, quando... os gregos trabalham tragédia e comédia, a tragédia era para a elite, porque eles falavam daquilo que a gente até traduz por pecado, que é a palavra hamartia, que tem a ver com o seguinte, vamos pensar numa história como Primo Basílio, não sei quem leu esse livro, ou quem não leu, quem assistiu essa série, né, na televisão, ou quem viu o filme, não sei, mas que, tentando sintetizar o máximo possível, a menina, ela é seduzida pelo primo. Só que qual é o problema? Quando ela cai nessa sedução, ela é descoberta e a vida dela vira um inferno. Então você, quando vê aquela tragédia, você pensa assim, tá amarrado Satanás, né? Aí o primo deu aquela piscadinha, sai pra lá, capeta, não vem ferrar com a minha vida não. Por quê? Você, através da arte, eu não quero passar por isso. A comédia já era pros pobres, né? Um monte de coisa errada acontecendo, todo mundo rindo, achando graça de coisa que não era errada, e assim por diante. Parece que até hoje é assim, né? A elite se enche de coisa culta, para os filhos deles permanecerem no poder, e a gente, né, desce poderosa. E aí, nesse caso, a gente tem a poesia, ela ajuda muito, porque a gente faz uma viagem dentro de si. E a gente faz uma reflexão, a gente vive através da vida de outros. Pô, eu não quero pegar o caminho que fulano pegou. Eu não quero passar pelo que fulano passou. Entende? Você vai aprendendo, certo? Então, nesse caso, a poesia, ela tem uma força muito grande, né? E a gente tem os proféticos que... Ninguém gosta de profeta, né, gente? A gente aqui diz que gosta, né? Mas assim... O cara chegava na tua cara e falava do teu vacilo. Hoje em dia, se você falar para a pessoa assim, olha, sua camisa está amarrotada, é o suficiente para a briga acontecer. Imagina, pregador sobe ao púlpito, assoma a tribuna e fala, ó, insensatos meritienses. Embora hoje em dia, né, Brasil, falar insensato, acho que nem ofende, né? Porque o que é insensato? Vida que segue, né? Eu sou de um tempo que o pastor falava difícil, pastor nervoso. Essa igreja tem que sair dessa letargia. Ninguém ficou chateado com ele. Mas aí, nesse caso, por exemplo, já pensou? Vamos botar uma versão roberlaniana aí. Seus gálatas burros! Quem quer escutar isso?
Quem fez vocês saírem do verdadeiro evangelho para ir para o falso? Todo mundo sai da igreja. Por muito menos o pessoal sai. Entende? Jesus fala assim, olha, vocês estão vindo para cá por causa do pão que eu estou dando. Vocês tinham que buscar, né? Vocês teriam que buscar o pão que não perece. O que é que os crentes fazem? Sermão é muito duro. Eles saem. E Jesus não faz igual o pastor Batista, não. Né? Irmão, o que houve? Você sumiu, estamos sentindo sua falta. Então, mais ou menos, estou sentindo sua falta, não sei o quê. Aí Jesus fala para os apóstolos, vocês também não querem, não? Dá para entender por que o profeta apanhava? Por que o profeta era preso? Por que o profeta era desprezado? Vai lá pregar no calçadão de Caxias dizendo que as pessoas vão para o inferno. A gente não quer ouvir isso. Nosso ego não quer isso. Entendeu? Só que os profetas faziam isso. Quer ver o tipo de profecia que o povo gosta? Predição. Eu fui vizinho de uma igrejinha bem pequenininha, né? Deixa eu ver. No meu falta 5 minutos, beleza? Aí, uma igrejinha bem pequenininha, não tinha quase ninguém. Era coisa, cada culto era coisa de 5 pessoas, né? Aqueles irmãos com aquele paletó, né, que vai quase lá no joelho e tal, aquela coisa todinha, né? Aquela gravata que fica aqui em cima, não vai até o cinto, pá. Então eles lá. Mas o dia de sexta-feira era o dia da revelação. Rapaz, a igreja mais ficava cheia. A igreja era menor do que isso aqui. Daí até vocês, a igreja era menor do que isso. E aí nisso, como é que eu sabia que tinha gente de fora? Tinha aquelas moças de brusinha. As irmãs daquela igreja não botavam brusinha. Eu sabia que não. As irmãs daquela igreja era coque. Era aquelas irmãs que nem sobrancelha fazia. Mas no dia da revelação, estava todo mundo lá. Né? Aí, ou seja, a pessoa... Oi? Entende? E aí o que acontece? Só que tem gente que vai na porta da igreja, vai à porta da igreja, como quem está assim, né? O que será do amanhã? Como vai ser o meu destino, né? Ou seja, a pessoa ela está indo como quem está querendo um horóscopo. Só que a profecia não é isso. A profecia tem a ver com os oráculos de Deus. É meio que assim, ó, se você continuar fazendo isso aqui, vai acontecer aquilo lá. Aí você insiste, olha, o tempo está acabando. É quase certo de acontecer aquilo ali. Aí você continua, olha só, não tem mais jeito. Só estou avisando que não tem se, é quando. A casa vai cair. Aí nessa brincadeira, ele é um traidor, ele é contra Israel. Aí batem no cara, prendem o cara, ele é espião, ele é isso, ele é aquilo. Então a coisa era mais ou menos assim. Por isso que eu me atrevo a dizer, ninguém gosta de profeta. Entende? As pessoas dizem que gostam. E quando as pessoas pensam em profecia, eu profetizo um Honda Civic para você. Eu profetizo uma cobertura no recreio. Pode profetizar isso para mim à vontade que eu falo, amém, glória a Deus. Agora, profetizar igual o Ágabo fez com Paulo, o dono desse cinto aqui, se for para Jerusalém, vai se lascar todo. E Paulo fala, então eu vou me lascar, eu vou. Hoje em dia, talvez o apóstolo de hoje, né, sem querer falar mal dos apóstolos de hoje, mas diria o quê? Tá amarrado, Deus tem o melhor para mim, Ágabo, seu endemoniado. Mas Paulo não. Tô lascado, eu não tenho minha vida por preciosa. Profecia tem a ver com isso. Por isso, né, eu até falei que ninguém gosta de profeta, né, mas Paulo foi uma exceção ali. Eu não sei se dá para perceber. Profecia tem a ver com isso.